Capítulo 24. Um profeta em sua terra natal. Certo dia de maio, os habitantes de Avonlea ficaram um tanto alvoroçados por causa de algumas notas sobre Avonlea, assinadas por um observador e publicadas no Daily Enterprise de Charlottetown. Os rumores atribuíam a autoria do texto a Charles Sloane, em parte porque o tal Charlie tivera desvaneios literários no passado, em partes porque uma das notas parecia conter uma indireta para Gilbert Blythe. A juventude de Avonlea insistia em considerar Gilbert Blythe e Charles Sloane rivais, pelo apreço de uma certa donzela de olhos cinzentos e grande imaginação. Os rumores, como de costume, estavam errados. Gilbert Blythe com a ajuda e o encorajamento de Anne, havia escrito aquele texto e posto um parágrafo sobre si mesmo para despistar. Somente duas das notas tinham alguma importância nessa história. Primeiro, dizem por aí que haverá um casamento no povoado, antes que floresçam as margaridas. Um novo e muito respeitado cidadão conduzirá ao altar de núpcias uma de nossas damas mais populares. Segundo, Tio Waper, nosso muito bem conhecido profeta meteorológico, prevê uma tempestade violenta com raios e trovões para a noite do dia 23 de maio, cujo início será às 7 horas em ponto. O temporal atingirá a maior parte da província. As pessoas que vão viajar nesse dia devem levar sombrinhas e capas de chuva. É verdade que Tio Waper previu uma tempestade para alguns momentos nessa primavera, disse Gilbert. Mas você acha que o Sr. Hamilton realmente visita Isabelle Anderson? Não, respondeu Anne rindo. Estou certa de que ele só vai jogar xadrez com o Sr. Hamilton Anderson, mas a Sra. Lynde diz que Isabelle Anderson se casará em breve, porque ela anda bem animada nessa primavera. O pobre velho Tio Waper ficou muito indignado com as notas, pois suspeitava que o observador tivesse zombado dele. Ele negou furiosamente ter designado uma data em particular para a tempestade que previra, mas ninguém acreditou nele. A vida em Avonlea continuou serena e uniforme em seu curso. O plantio foi anunciado e os melhoradores celebraram um dia da árvore. Cada melhorador plantou ou instigou o plantio de 5 árvores ornamentais. Como a sociedade agora contava com 40 membros, isso significava um total de 200 novas árvores. As aveias têmporas enverdeceram sobre os campos vermelhos. Os pomares de macieiras lançavam seus grandes braços coloridos ao redor das casas das fazendas. E a rainha da neve se adornou, como uma noiva se apruma para o marido. Anne gostava de dormir com a janela aberta para sentir a fragrância da cereja sobre o seu rosto durante a noite. Achava que era muito poético. Marília achava que ela estava arriscando a vida. O dia de ação de graças deveria ser celebrado na primavera, disse Anne a Marília. Em um fim de tarde, enquanto estavam sentados nos degraus da porta da frente, ouvindo o doce coral das rãs. Creio que seria infinitamente melhor do que celebrá-lo em novembro, quando tudo está morto ou adormecido. Nessa época é necessário lembrar-se de ser grato. E em maio é inevitável sentir-se agradecido, ainda que seja só pela vida.
Sinto-me exatamente como Eva deve ter se sentido no jardim do Éden, antes de os problemas começarem. O gramado naquela baixada é verde ou dourado? Parece-me, Marília, que uma pérola de dia como este, quando desabrocham os botões e os ventos não sabem para onde soprar, a seguir por puro êxtase, deve ser quase tão bom quanto o paraíso. Marília pareceu escandalizada e olhou ao redor com apreensão para certificar-se de que os gêmeos não estavam ouvindo. Os dois apareceram por detrás da casa naquele instante. Esta não é uma noite extremamente cheirosa? Perguntou David, respirando fundo com satisfação, enquanto balançavam a enxada nas mãos sujas. O garoto estava trabalhando em seu jardim. Naquela primavera, Marília, como forma de canalizar a paixão de David por lambuzar-se na lama e no bairro em algo útil, deu a ele e a Dora uma pequena porção de terreno para a criação de um jardim. Ambos partiram avidamente para o trabalho, cada um com sua maneira característica. Dora plantou, semeou e regou cuidadosamente, sistemática e desapaixonadamente. Como resultado, seu canteiro já estava verde de brotos, que emergia de pequenas e ordenadas filas de hortaliças e vegetais. David, entretanto, trabalhou com mais ardor do que sabedoria. Cavava, capinava, rastilhava, regava e transplantava com tamanha energia que suas sementes não tinham a menor chance de crescer. Como está indo o seu jardim, David? Perguntou Anne. Meio devagar, disse ele com um suspiro. Não sei por que as coisas não estão crescendo. Milt Bolt falou que eu devo ter plantado na lua nova. E este é o problema. Ele falou que não se deve plantar, matar um porco, cortar o cabelo ou fazer qualquer coisa importante na fase errada da lua. Isso é verdade, Anne? Quero saber. Talvez as suas plantas estivessem melhores se você não as puxassem pelas raízes dia sim, dia não, para ver como ela está indo do outro lado, disse Marília sarcasticamente. Eu só puxei 6 delas, protestou David. Queria ver se tinha larvas nas raízes. Milt Bolt falou que se a culpa não era da lua, o problema eram larvas. Mas só achei uma única. Era uma larva grande, gorda, suculenta e enrolada. Botei-a em uma pedra, peguei outra pedra e a esmaguei. Ela fez um barulho alto e engraçado, é verdade. Pena que não tinha mais nada. O jardim de Dora foi plantado ao mesmo tempo que o meu e tudo está crescendo direitinho. Não pode ser a lua, concluiu em tom reflexivo. Marília, olha aquela macieira, disse Anne. Ora, a árvore é quase humana. Está estendendo seus longos braços para puxar as próprias saias rosadas, graciosas e provocar nossa admiração. Essas macieiras duquesa amarela sempre crescem bem, respondeu Marília complacentemente. Aquela árvore vai estar carregada neste ano. Fico muito feliz. São ótimas para fazer tortas. Mas nem Marília, nem Anne, nem ninguém faria tortas das maçãs da duquesa amarela naquele ano. O dia 23 de maio chegou, um dia excepcionalmente quente, como Anne e seu pequeno enxame de pupilos notaram, melhor do que ninguém, sufocando de calor ao estudar frações e síntese na classe de Avonlea. Uma brisa quente soprou durante toda a manhã, mas o ar
tornou-se pesado, inerte, depois do meio-dia. Às 3h30, Anne ouviu ressoar grave de um trovão e prontamente despachou os alunos para que todos conseguissem chegar em casa antes da tempestade. Quando saíram ao pátio, Anne percebeu certa sombra e escuridão no ambiente. Embora o sol continuasse brilhando, Annabel segurou sua mão aflita. "Oh, professora, veja aquela nuvem terrível!" Anne olhou e proferiu uma exclamação de desalento. A noroeste aproximava-se rapidamente uma massa de nuvem tão como ela nunca tinha visto na vida. Era muito negra, exceto onde as bordas curvadas eram ladeadas por um branco lívido, apavorante. Ela dominava o claro céu azul com uma áurea de indescritível ameaça, sendo cruzadas por um raio aqui e ali, seguido por um rugido feroz. Sua altitude era tão baixa que quase parecia tocar os cumes das colinas arborizadas. O Sr. Hammond Anderson apareceu na colina em sua ruidosa carroça de carga, guiando os cavalos à maior velocidade possível, e parou em frente à escola. "Creio que tio Aper tinha acertado dessa vez", Anne gritou. "A tempestade dele está vindo um pouco adiantada. Você já viu uma nuvem igual àquela? Aqui, subam todos os alunos que vão para o lado da minha casa, e os que moram em outra direção, corra para o posto dos Correios, se tiverem que caminhar mais do que 1/4 de milha, e fiquem lá até que passe o temporal." Anne pegou David e Dora pela mão e voou colina abaixo, passando pela Rota das Pétalas, o Vale das Violetas e o Charco dos Salgueiros, tão rápido quanto as perninhas dos gêmeos permitiam. Chegaram bem a tempo em Green Gable e se encontraram na porta com Marília, que estivera recolhendo os patos e as galinhas para dentro do galinheiro. Quando entraram na cozinha, a luz parecia desvanecer, como se tivesse sido dissipada por um sopro poderoso. A terrível nuvem cobriu o sol, e uma escuridão como a do fim do crepúsculo estendeu-se pelo mundo. Ao mesmo tempo, com o estrondo de um trovão e a claridade ofuscante dos raios, o granizo começou a cair e cobriu a paisagem em sua fúria branca. Em meio ao clamor da tempestade, ouviram-se o baque dos galhos quebrados golpeando a casa e o ruído de vidros estilhaçados. Em 3 minutos, todas as vidraças das janelas oeste e norte foram quebradas, e o granizo entrou pela abertura, cobrindo o chão com pedras, sendo a menor delas do tamanho de um ovo de galinha. Por 3/4 de hora, a tempestade rugiu sem pausa, e todos que passaram por ela jamais conseguiram esquecê-la. Marília, completamente aterrorizada, perdeu a compostura uma vez na vida e ajoelhou-se junto à cadeira de balanço em um canto da cozinha, arfando e chorando entre os trovões ensurdecedores. Anne, branca como papel, tinha afastado o sofá da janela e se sentado com um gêmeo em cada lado. David, ao ouvir o primeiro estrondo, berrou: "Anne, Anne, é o juízo final? Anne, eu nunca quis ser travesso." Ele enterrou o rosto no colo de Anne e ali ficou com um corpinho trêmulo. Dora, um pouco pálida, porém muito calma, ficou sentada, imóvel e em silêncio, com as mãozinhas agarradas à mão de Anne.
É difícil dizer se um terremoto seria capaz de perturbar a tranquilidade de Dora. Enfim, quase tão repentinamente quanto começou, a tempestade cessou. O granizo parou e os trovões se distanciaram para o oeste e o sol reapareceu, alegre e radiante, sobre o mundo tão mortificado que parecia absurdo pensar que uma transformação como aquela pudesse ter acontecido em mero 3/4 de hora. Marília ergueu-se fraca e trêmula e deixou-se cair na cadeira de balanço. Com um semblante abatido, parecia ter envelhecido 10 anos. "Todos nós conseguimos escapar com vida?" perguntou ela solenemente. "Pode apostar que sim", foi animada a resposta de David, completamente recomposto. "Não fiquei nem um pouco assustado. Só no começo. Foi tudo tão de repente. Eu tinha decidido em piscar de olhos que não ia mais brigar com Tate Sloane na segunda-feira, mas acho que vou." "Diga, Dora, você se assustou?" "Sim, assustei-me um pouco", disse ela inabalada. "Mas segurei firme a mão de Anne e repeti minhas orações sem parar." "Bom, eu teria rezado, talvez se tivesse pensado nisso. Mas, veja, eu saí são e salvo como você, mesmo sem ter rezado", acrescentou triunfante. Anne serviu para Marília um copo cheio do seu potente vinho de groselha, cuja potência Anne, em seus dias de infância, tivera uma boa razão para conhecer. E então todos foram até a porta para contemplar um estranho cenário. Ao longe, na amplitude, estendia-se um tapete branco de pedras de granizo até a altura dos joelhos. Havia montes delas acumulados sobre os beirais do telhado e sobre os degraus. 3 ou 4 dias depois, quando as pedras derreteram, a destruição que causaram foi claramente vista, pois cada broto verde que cresciam nos campos e jardins foram arrancados. Não só as flores foram extirpadas das macieiras, mas enormes ramos e galhos tinham se quebrado. E das 200 árvores recentemente plantadas pelos melhoradores, a grande maioria foi arrancada pela raiz ou feitas em pedaços. Será possível que este seja mesmo o mundo que tinha apenas 1 hora? Perguntou Anne atordoada. Tamanha devastação deve ter levado mais tempo. Uma destruição igual a essa nunca tinha sido visto na ilha do príncipe Edward. Nunca, lamentou Marília. Lembro-me de que houve uma tempestade terrível quando eu era menina, mas aquela não foi nada em comparação a esta. Vamos ouvir notícias da terrível destruição, podem ter certeza. Espero que nenhum dos meus alunos tenha sido pego ao ar livre, murmurou Anne, angustiada. Mais tarde, descobriu-se que nenhuma das crianças fora afetada, visto que as que moravam longe tomaram o excelente conselho do Sr. Anderson e buscaram refúgio no posto dos Correios. Aí vem John Henry Carter, disse Marília. John Henry vinha em meio ao granizo, com uma expressão assustada no rosto. Oh, não é terrível, senhorita Cuthbert? O Sr. Hampson mandou-me aqui para ver se estão todos bem. Nenhum de nós foi morto, respondeu ela sóbria, e nenhuma das construções foi atingida. Espero que tenham tido a mesma sorte. Sim, senhora. Não a mesma, senhora. Nós fomos atingidos. Um raio caiu sobre a cozinha, desceu pela chaminé, atingiu a gaiola de Ginger, abriu um buraco no chão e foi parar no porão. Sim, senhora.
Ginger foi ferido? Indagou Anne. Sim, senhora. Foi muito ferido, foi morto. Mais tarde, Anne foi até a fazenda do Sr. Hamilton para consolá-lo. Encontrou sentado à mesa, acariciando o corpinho morto de Ginger, com a mão estremecida. O pobre Ginger já não vai mais chamar a senhorita de maneira inapropriada, disse ele com tristeza. Anne nunca se imaginaria chorando por causa de Ginger, mas as lágrimas lhe vieram aos olhos. Era a única companhia que eu tinha, senhorita Anne. E agora ele está morto. Bem, sou um velho tolo por me importar tanto. Vou fingir que não me importo. Sei que vai dizer algo consolador assim que eu parar de falar, mas não faça isso. Se disser, vou chorar como um bebê. Não foi uma tempestade horrorosa? Aposto que as pessoas não vão mais rir das previsões de T-Waper. Parece que todas as profecias frustradas de tormentas que ele já fez ao longo da vida resolveram se concretizar de uma só vez. O mais surpreendente foi que ele acertou até o dia, não foi? Veja só que bagunça temos aqui. Tenho que dar uma olhada por aí e apanhar algumas tábuas para fechar o buraco no chão. Os habitantes de Avonlea não fizeram mais nada no outro dia, além de visitar uns aos outros e comparar os danos. Em razão das pedras de granizo, as estradas ficaram intransitáveis para as rodas, de modo que todos iam caminhando ou cavalgando. O correio chegou tarde, com más notícias de toda a província. Casas tinham sido atingidas, pessoas mortas e feridas. Todo o sistema de telefonia e telegrafia estava desorganizado. E todos os animais jovens que se encontravam em campo aberto haviam morrido. De manhã cedo, T-Waper foi até o ferreiro e passou o dia inteiro lá. Era sua hora de triunfo e ele a desfrutou plenamente. Seria injustiça afirmar que ele estava contente pela tempestade, mas, já que havia ocorrido, ele estava muito feliz por sua previsão ter se cumprido, na data exata, inclusive. T-Waper até esqueceu que negara ter estabelecido uma data. E quando a ligeira discrepância com relação aos horários, isso não era nada. Gilbert chegou a Green Gable ao entardecer e encontrou Marília e Anne ocupadas em pregar tiras de oleados sobre as janelas quebradas. Só Deus sabe quando conseguiremos vidro, disse Marília. O Sr. Barry foi até Carmody nessa tarde, mas não conseguiu nada. Por amor, por dinheiro, os habitantes de Carmody já tinham limpado os armazéns de Lenson e de Blay às 10 da manhã. A tempestade foi tão violenta em Whitesand quanto foi aqui em Avonlea, Gilbert? Eu diria que sim. Fiquei preso na escola com todas as crianças e pensei que algumas ficariam loucas de pavor. 3 desmaiaram, 2 meninas tiveram crise de histeria. E Tommy Blant não fez outra coisa além de gritar em plenos pulmões durante todo o tempo. Eu só dei um gritinho, disse David orgulhoso. Meu jardim ficou todo esmagado e achatado, continuou o pesaroso. Mas o da Dora também, acrescentou, em um tom que indicava que ainda existia bálsamo em Gilead. Anne desceu correndo do quarto. Oh, Gilbert, já soube da notícia? A velha casa do Sr. Levi Boltley foi atingida por um raio e completamente incendiada.
Creio que sou extremamente perversa por me alegrar com isso, depois que aconteceu tanta destruição. O Sr. Bloat declarou que acredita que a SMA tenha criado a tempestade por meio de magia para esse propósito. Bem, uma coisa é certa, o observador fez a reputação do tio Aper como um profeta meteorológico. A tempestade do tio Aper vai entrar para a história local. Foi a coincidência mais extraordinária que tudo tenha acontecido justo no dia que escolhemos. Para falar a verdade, estou me sentindo um tanto culpado, como se eu realmente tivesse criado a tempestade por magia. Mas podemos nos regozijar pela remoção da velha casa, visto que não há muito pelo que se alegrar com as nossas mudas de árvores, nem 10 ficaram de pé. Bem, vamos apenas ter que plantá-las de novo da próxima primavera, respondeu Anne filosoficamente. Esta é uma das coisas boas deste mundo. Podemos ter certeza de que sempre haverá outras primaveras.